noite para vocês, boa noite para os nossos irmãos do Atalaia, da sede, do Elvamar e outros que nos ouvem nesta noite. Nós saudamos a todos e queremos mandar um abraço muito especial nesta noite para o nosso diácono Jaime Velame, que fez aniversário nesta semana, e nós estamos muito felizes com esta data e muito feliz por tê-lo conosco, trabalhando ali naquela igreja. Nós vamos inicialmente orar e pedir a Deus a direção para o estudo de hoje, que será sucesso e fracasso, o tema que nós vamos trabalhar nesta noite. Vamos orar. Pai Celeste, nós suplicamos a Tua direção e bênção para o tema que será discorrido nesta noite, para o texto que estudaremos a Tua Palavra. Abra nossa mente e nos edifique. É o que nós suplicamos em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir agora um cântico que é muito comum nós cantarmos na nossa congregação. Por certo, os irmãos terão saudades quando ouvir esse cântico. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. Soraya Moraes. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito. É o nome de Jesus. A palavra de Deus declara: debaixo dos céus não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Nesta noite engrandecemos e exaltamos o nome do Senhor Jesus Cristo, o único nome que pode salvar, o único nome que ressuscita os mortos, o único nome que pode libertar, o nome mais poderoso do universo, nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, Tão sublime nome sublime. é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. Ele levanta. Aleluia. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, santo, santo. Nome mais puro. Jesus. Nome bendito. É o nome de Jesus. Nome mais santo, 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 santo. nome mais puro, Nome
Vamos, irmãos, portanto, fazer a nossa leitura e iremos ler o Salmo 144, nos versos 9, 10 e de 12 a 15. Esse salmo diz o seguinte: A ti, ó Deus, entoarei novo cântico, no saltério de 10 cordas te cantarei louvores. É Ele quem dá aos reis a vitória, quem livra da espada maligna a Davi, seu servo. Que nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas, e nossas filhas como pedras angulares, lavradas como colunas de palácio. Que transbordem os nossos celeiros atulhados de toda sorte de provisões. Que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezenas de milhares em nossos campos. Que nossas vacas andem pejadas e não lhes haja rotura nem mau sucesso. Não haja gritos de lamento em nossas praças. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Nesse texto, irmãos, esse texto é um daqueles que nós passamos por cima dele e não vemos. Esse texto já era meu conhecido, eu já havia lido, mas nunca havia observado a riqueza do texto, a profundidade do texto. E quem me abriu os olhos para ele foi um irmão nosso, já o presbítero Iveni, lá da 4ª Igreja Presbiteriana, pessoa queridíssima, que chegou com tanta pressa, e com tanta pressa Deus o chamou. E nesse texto, algumas das coisas que nós tivemos oportunidade de conversar sobre esse texto, vamos trazer nesta oportunidade para os irmãos. Esse texto, no versículo 14, ele diz: não lhes haja rotura nem mau sucesso. Não é muito comum a gente ver essa expressão, mau sucesso, ou bom sucesso, nos nossos dias. Porque sucesso, originariamente, é uma sucessão de fatos, é um suceder, é um deslocamento. Se esse deslocamento, se essa sucessão de fatos vai desembocar numa circunstância boa ou numa circunstância ruim, o termo em si, originariamente, até o século XV, ele não dizia isso. Modernamente, ou seja, a partir do século XVI, sucesso começou a ter outra conotação. E o termo sucesso, a partir do século XVI, foi entendido como favorável, excelente, obter êxito. Então hoje, quando a gente fala de sucesso, nós temos esta concepção, que é a concepção de uma coisa boa, e não simplesmente uma sucessão de fatos. E veja que o próprio termo sucesso, historicamente, ele já é um termo assim, confuso, porque, ou seja, ele é apenas uma sucessão de fatos, ou ele está dizendo que há coisas boas à sua frente? A gente percebe isso quando estudamos a origem do termo. Mas afinal, irmãos, o que é sucesso e o que é fracasso? Quando é que um sucesso é sucesso? Quando é que um fracasso é fracasso? Teve algumas coisas na sua vida que você fez achando que ia bombar, que ia ser um sucesso e foi um fracasso? Teve alguma coisa na sua vida que você ficou triste, revoltado, aborrecido, porque você achou que ia dar tudo errado e depois aquilo que você achava que era um fracasso acabou sendo um sucesso? Observe que sucesso e fracasso, nós temos muita dificuldade até hoje de conceituar isso. E muitas vezes nós conceituamos errado na nossa vida mesmo. A verdade é que todos nós buscamos o sucesso. Ninguém quer coisa ruim para a sua vida, os insucessos para a sua vida. Ninguém deseja ser o pior da classe, tirar a pior nota. Ninguém deseja namorar com o namorado mais feio do bairro. Ninguém deseja ter um salário mais baixo de toda a escola, dentre os trabalhadores da escola. Ninguém deseja essas coisas. Nós queremos sempre o melhor para nós. Só que, muitas vezes, buscando esse melhor,
nem sempre, ou na grande maioria das vezes, encontramos esse maior. Esse melhor. Veja só nesse caso de Eva. São exemplos do nosso dia a dia, entre nós homens, inclusive nas Escrituras. Para Eva, comer daquele fruto era um sucesso. Ela entendeu que iria resolver o seu problema. Comer do fruto para ela seria a realização de um passo à frente. E a história mostrou exatamente o contrário. Para Abraão, o fato dele ter coabitado com Agar e ter tido um filho com ela, aquilo ali foi um sucesso na vida dele, ou seria um sucesso na vida dele. E a história nos mostra que a situação não foi bem assim. Outro exemplo que podemos ver nas Escrituras é de José. Quando os irmãos de José o venderam, por certo, entendiam que isso era um sucesso para eles. E, na verdade, eles mesmos enxergaram que o sucesso não foi assim como eles pensaram que seria. E o próprio José, quando já bem adiante no tempo, ele olha para trás e afirma que aquele insucesso, aquele fracasso que os seus irmãos tentaram colocá-lo, Deus o transformou em sucesso, Deus o transformou em bem. Vamos trabalhar com um exemplo agora no Novo Testamento. O apóstolo Paulo tinha algo que ele chamou de espinho na carne. Nós não sabemos o que é. Há muitas conjecturas, discussões acerca disso. Alguns afirmam que esse espinho que o apóstolo fala se refere a algum problema muito sério e que prejudica muito o nosso viver, a nossa vida, as nossas relações. E esse espinho, ele pode ter endereços diferentes e circunstâncias diferentes em cada vida. Por isso na Bíblia tem apenas espinho. Mas é algo que o incomodava. E o sonho do apóstolo e o sucesso para ele é ficar livre do espinho. Quanto mais rápido ficasse livre daquele espinho, melhor seria. E o que ele fez? Orou por 3 vezes para que Deus o livrasse daquele espinho na carne. Porque aquilo ali, para ele, era um sucesso. E depois ele fica sabendo, Deus revela para ele que o sucesso seria tolerar o espinho. Muitas vezes, irmãos, na nossa vida, assim, a gente acha que esse sucesso é ficar livres do espinho. Mas o sucesso está em tolerar, está em buscar meios de conviver com este espinho. Enfim, qual é a base do sucesso? Qual é os parâmetros que nós temos em nós para definir o que é sucesso e o que é fracasso? Observe a sua volta e veja que o sucesso no nosso meio, no meio da humanidade, está muito relacionado com a questão do dinheiro, com a questão do poder, com a questão deste sucesso perante os homens, a capacidade de realização diante dos homens. Mas todo sucesso envolve mesmo dinheiro? E outra pergunta que queremos fazer: todos os que ganham muito dinheiro são de fato felizes? Quantas vezes nós direcionamos a nossa vida, as nossas coisas, para isso, para ser bem-sucedido financeiramente? E muitas vezes isso não é um sucesso. Há muitas pessoas que são bem resolvidas financeiramente, bem resolvidas profissionalmente, mas são um fracasso na vida, são infelizes, mas não são realizadas, mas não alcançaram esse sucesso que as Escrituras nos mostram e que esse texto nos mostra. Nós vamos falar sobre ele agora mesmo. Você deseja sucesso para a sua família, para seus filhos? O que você faz para buscar o sucesso de seus filhos? Há muitos pais que entendem que o sucesso de seus filhos é a academia. E se eles forem muito bem sucedidos na academia e tirarem notas muito boas, eles terão sucesso na vida. E não é que tirar notas é ruim, irmãos. Mas isso é sucesso mesmo? O sucesso, segundo as Escrituras, está aí? Nós precisamos pensar nisso. Qual a definição que você tem de sucesso?
qual a matriz dessa definição? Ou seja, o sucesso para você, você busca a base desse conceito em que local? Onde é que ela está? Vamos pegar um outro exemplo do Novo Testamento. Jesus, em sua humanidade, ele foi como eu e como você. Ou seja, ele buscou sucesso na sua missão. Ele tinha uma missão para ser realizada. E naquela missão, ele queria fazê-la da melhor forma possível. Ele queria o sucesso nela. E ele busca esse sucesso. E para que ele obtivesse esse sucesso, ele entendeu, no Getsemane, que ele deveria ficar livre do cálice que estava para receber. E para ele o sucesso seria livrar-se do cálice. E ele então ora ao Pai que, se possível, passasse dele esse cálice. Porque isso para ele seria um sucesso. Mas veja a continuidade dessa oração. Ela nos mostra um outro aspecto da vida de Jesus. Ele ora dizendo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Quando Jesus faz esta parte da oração, o que é que ele está nos mostrando? Ele está nos dizendo que só o Pai detém o verdadeiro conceito de sucesso e de fracasso. Fracasso não é aquilo apenas que o homem Jesus achava, mas sucesso é aquilo que o Pai entendia que era sucesso. E nos chama a atenção, irmãos, a história bíblica, que o Pai não atendeu Jesus nesta oração em relação a passar o cálice, mas atendeu a Jesus no sentido de fazer da sua obra um sucesso. Não existe, irmãos, nenhum verdadeiro sucesso diante dos homens que seja um fracasso diante de Deus. Porque o sucesso para Deus sempre será um sucesso para o homem. E o fracasso para Deus sempre será um fracasso para o homem. Vou repetir. Não existe nenhum verdadeiro sucesso diante dos homens que seja um fracasso diante de Deus. Porque sucesso para Deus sempre será um sucesso para o homem. E o fracasso para Deus sempre será um fracasso para o homem. O Salmo 144, 9 e 10 diz: a ti, ó Deus, cantarei louvores. É Ele quem dá aos reis a vitória, quem livra da espada maligna a Davi, seu servo. O que esse texto está nos mostrando, irmãos, é que Deus é quem dá aos reis a vitória. A vitória não é resultado da força do rei, ou da característica bélica do reino. A vitória é resultado do Senhor, porque o texto fala que o Senhor é quem dá aos reis a vitória. Ou seja, o conceito de vitória para o salmista está em Deus. O conceito do sucesso para o salmista está em Deus. E essa ideia, ela continua também no texto, quando ele diz que nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas, nossas filhas como pedras angulares, lavradas como colunas de palácio, que transbordem nossos celeiros atulhados de toda sorte de provisões, que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezenas de milhares em nossos campos, que as nossas vacas andem pejadas e não lhes haja rotura, nem mau sucesso, não haja gritos de lamento em nossas praças. Como, irmãos, esse texto é um texto de hoje, como esta oração é a oração de hoje, quando nós pedimos que não haja gritos de lamento em nossas praças. Porém, irmãos, se lermos o texto até aqui, nós vamos perceber que só tem coisas boas, celeiros atulhados, animais saudáveis, sem gritos de lamento. Mas qual a origem dessas coisas? De onde vem isso? O texto fala que bem-aventurado é o povo a quem assim sucede. Ok, o povo é feliz, mas vamos continuar o texto. Por que esse povo é feliz? É só porque assim sucede?
O texto continua dizendo: bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Ou seja, Deus primeiro deve ser Senhor da nossa vida. E depois Ele nos mostra o caminho do sucesso. Afinal, irmãos de contas, o que é sucesso e o que é fracasso? O sucesso só tem caminho diante de Deus. Se Deus não estiver no caminho da sua vida, dos seus planos, das suas diretrizes, daquilo que você pretende alcançar, não haverá sucesso. Não é possível haver sucesso sem Deus. Eu não estou dizendo que a pessoa não será rica, não terá muito dinheiro, não terá muitos diplomas, ela não alcançará altos postos no escalão social. Eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que todas essas coisas que ela alcançar sem Deus não serão um sucesso. E quem alcançou essas coisas sem Deus sabe muito bem o que eu estou falando. Sabe muito bem o que é ter as coisas, mas não ter sucesso diante de Deus. Nenhum sucesso no mundo compensa o fracasso diante de Deus. Vou dizer em outras palavras, veja só existe a palavra sucesso no dicionário daqueles que têm Deus como Senhor de sua vida. Fora de Deus, todo aparente sucesso será fracasso. Sem Deus, todo aparente sucesso será fracasso. Por isso, o salmista nos ensina dizendo: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Que Deus, querido ouvinte, possa ser Senhor da sua vida, Senhor dos seus negócios, Senhor dos seus projetos, Senhor da sua família. Vamos orar nesse instante? Pai Celeste, nós lemos a Tua palavra e nós suplicamos a Tua bênção sobre todos aqueles que nos ouvem nesta noite. Que sejam, Pai, alcançados pelo Teu Espírito e que sejam despertados acerca do sucesso, de forma que entendam que o verdadeiro sucesso está apenas na Tua presença. Que sem Jesus na nossa vida, nós não alcançaremos qualquer sucesso no nosso coração. Que o Senhor nos abençoe e que nos sustente pelo Teu Espírito, com a Tua presença, com o Teu senhorio e sob a Tua direção. Oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, veja só a letra deste hino, que foi entoada, foi cantada, ele foi gravado em 1967. Mas a letra é maravilhosa. E ele fala o seguinte: quem tem Jesus tem tudo. Quem não o tem, não tem nada. Que Deus a todos nos abençoe. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo no céu já tem morada. Quem tem Jesus tem vida que não se acabará. Mas quem não tem Jesus no céu não entrará. Quem ama este mundo lá no céu não tem nada. Mas quem
já tem morada. Quem ama este mundo, lá no céu não tem nada, mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. A riqueza do mundo só traz tribulação, faz ficar orgulhoso e perde o galardão. No céu há um tesouro que Jesus tem pra dar a quem deixar o mundo e a ele se entregar. Quem ama este mundo, lá no céu não tem nada, mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Quem ama este mundo, lá no céu não tem nada, mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Simpatia de todos, nasce a igreja de novo, povo de Deus.